Eletrólise, lei de Faraday, continuação. Ó, nós dizemos que a intensidade de corrente elétrica é uma grandeza física, né? Que nós definimos pela letra I. A intensidade de corrente elétrica, ela é proporcional à carga em ampere dividido pelo tempo em segundos. Ou seja, a carga é igual à intensidade de corrente elétrica vezes o tempo. Se aqui você tem 1 ampere e aqui você tem 1 segundo, ampere vezes segundo nós chamamos de coulomb, né? Então, a carga é igual à intensidade de corrente elétrica vezes o tempo. Só que a intensidade de corrente elétrica tem que ser em ampere e o tempo tem que ser em segundos. Tá vendo? Imaginemos uma eletrólise, né? Eletrólise do cloreto de sódio colocado em água. Cloreto de sódio sólido, quando colocado em água, ele dissocia-se em Na+ e Cl-. E aqui nós temos a autoionização da água, né? A água ioniza-se em H+ e OH-, conforme nós já vimos lá na eletrólise aquosa. Se você tem dúvidas, volte, as aulas estão publicadas lá no YouTube, estão publicadas no Plural, no Maestro, e aí você pode ter acesso a essas aulas. Então, ó, aqui eu tenho 2 eletrodos, polo negativo, polo positivo. O cátion vai descarregar no cátodo. O ânion vai descarregar no ânodo. Mas eu tenho 2 cátions e 2 ânions. Qual é mesmo a prioridade dos cátions? O hidrogênio tem prioridade de descarga no eletrodo sobre metais alcalinos terrosos e alumínio. Visto que o sódio é um metal alcalino, quem sofrerá eletrólise é o H+. O H+, então, receberá 2 elétrons, 2 H+, recebem 2 elétrons e se transformam em H2. Então, essa é a semi-reação do cátodo e a semi-reação de redução. Já no polo positivo vai o ânion. Eu tenho Cl- e OH-. Como é que funciona a prioridade no polo positivo, no ânodo? Cl-, Br-, I- tem prioridade sobre OH-. Então, quem vai sofrer a descarga será o Cl-. Então, Cl- é atraído pelo polo positivo e descarrega o seu elétron. O elétron, então, atravessa o circuito e vai para o polo negativo. Quando esse elétron chega no polo negativo, o H+ captura o elétron. Quando 2 H+ capturam 2 elétrons, esses cátions se transformam em gás hidrogênio, né? No ânodo, quando 2 cloretos, quando 2 Cl- chegam ao polo positivo, eles têm os seus 2 elétrons retirados. Ó, o Cl- tem os seus 2 elétrons, 2 Cl-, cada Cl- tem 1 elétron, então tem 2 elétrons retirados. E os 2 átomos de cloro, sem os elétrons, formam o Cl2. Né? Muito bem. Então, agora nós podemos escrever a estequiometria. Ó, 2 mols de elétrons formam 1 mol de H2. H2 é gás. Então você pode tratá-lo como
volume na CNTP, como massa. Aqui eu fiz com massa. O hidrogênio tem massa atômica igual a 1. Então, 1 mol de moléculas de hidrogênio tem 2 gramas. 2 mols de elétrons forma 1 mol de H2. Mas qual é mesmo a constante de Faraday? 96.500 coulombs. Professor, se eu quiser colocar Faraday aqui, aí você colocaria 1 Faraday. Depende do exercício. 2 mols de elétrons, então você vai fazer 2 vezes 96.500 coulombs. 2 vezes 96.500 coulombs vão produzir 2 gramas de hidrogênio. Se você preferir nas condições normais, 22,4 litros de hidrogênio. Se você quiser moléculas, né? 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Você pode, no lugar do mol, usar aquilo que o exercício está pedindo. Agora, X coulomb vai formar uma massa M em gramas. Então, ó, isso daqui você tira da semi-reação e aqui estão os dados e a pergunta do exercício. Mesma coisa é no ano. 2 Cl- produz Cl2 mais 2 elétrons. Ó, 2 mols de elétrons produz 1 mol de Cl2. Quanto é mesmo 1 mol de elétrons? 96.500 coulombs. Então você tem 2 vezes 96.500 coulombs, que é 1 mol de elétron. Você vai produzir 22,4 litros de gás cloro nas condições normais de temperatura e pressão. Se ele falar assim, massa, o cloro pesa 35,5. Então você vem aqui e coloca 71. Y coulombs vai me dar X litros. Então, ó, essa é a condição estequiométrica. E aqui vai estar a pergunta e o dado do exercício. E aí, basta você montar a regra de 3 e resolver aquilo que está sendo pedido.